Capítulo 391. Leng Zhongzheng. Leng Zhongzheng estava mexendo em bugigangas enquanto olhava para seu celular. Fazia 2 anos desde que ele postou um artigo no fórum. Ele recebeu muito poucas respostas, mas alguém lhe enviou uma mensagem privada no fórum hoje. Leng Zhongzheng estava apenas navegando casualmente na internet quando percebeu que a mensagem privada que a outra parte havia enviado era na verdade algumas perguntas sobre música e espaço. Ele originalmente descartou esta mensagem, pensando que era a mesma dos alunos de antes. Eles apenas o perseguiriam com perguntas sobre métodos para dominar uma arte de energia primordial do tipo música, bem como usar habilidades do tipo música ou reformar todos os seres com o uso da música. Se essas fossem as perguntas, Leng Zhongzheng não se incomodaria em responder. Ele não acreditava que a música tivesse qualquer capacidade de infectar as emoções de todos os seres. Todos pensavam que seu trono do órgão demoníaco poderia reformar todos os seres, acreditando que ele usava os poderes mágicos da música para tocar aquelas criaturas. No entanto, Leng Zhongzheng zombou em escárnio de tais sugestões. Ele nunca foi alguém que pudesse infectar os outros, não importa se fosse música ou qualquer coisa. Ele não acreditava que tivesse qualquer influência especial sobre os outros. Quando era jovem, Leng Zhongzheng era chamado de sem expressão por seus colegas de classe e amigos, além de receber apelidos como homem mascarado ou bloco de madeira, porque ele não expressava nenhuma emoção. Até mesmo sorrisos eram muito difíceis para ele. As pessoas que perguntavam a ele como usar seu charme e música para infectar todos os seres eram risíveis aos olhos de Leng Zhongzheng. Essas poucas perguntas são bem interessantes. Leng Zhongzheng terminou de ler as perguntas de Zhou Wen e escreveu sua resposta respondendo às perguntas. Logo, a outra parte enviou outra mensagem privada e fez mais algumas perguntas. Desta vez, Leng Zhongzheng ficou um pouco surpreso. Isso porque, depois de receber sua resposta, a outra parte tinha uma nova série de perguntas. Ser capaz de entender sua resposta tão rapidamente e tirar inferências e chegar a mais perguntas indicava que a outra parte era boa em pensamento ativo. Isso despertou o interesse de Leng Zhongzheng. Ele respondeu à pergunta da outra parte e até mesmo incluiu secretamente alguns assuntos em um nível mais profundo em sua resposta. Ele queria ver se a outra parte conseguia ver através do problema. Depois de enviar a mensagem, ele esperou um pouco, mas não houve resposta. Leng Zhongzheng não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado. Se a mente da atividade da pessoa estivesse apenas neste nível, não era o suficiente para satisfazer Leng Zhongzheng, apesar de ser muito bom. Desde que ele ensinou An Tianzu, Leng Zhongzheng não ensinava mais novos alunos. Não era que ele não pudesse ensinar, mas ele se sentia desinteressado. Uma vez que alguém ensinava a um aluno que era capaz de entender qualquer coisa em um ambiente e aprender qualquer coisa relacionada, ensinar alunos que não conseguiam entender nada rapidamente era exasperante. No entanto, Leng Zhongzheng nunca havia dado sua paciência aos outros porque sua paciência estava totalmente focada na pesquisa. Senão, ele não teria alcançado o que alcançou hoje. Até mesmo as 6 famílias da Liga temiam seu trono de órgão demoníaco. Todos achavam que ele era talentoso, mas poucos sabiam sobre o esforço que ele havia feito. Nesta era, todos acreditavam que a ciência era inútil. Apenas cristais dimensionais e bestas companheiras eram o futuro. Todos eles estavam tentando o seu melhor para caçar itens dimensionais. No entanto, Leng Zhongzheng era diferente. Embora ele cultivasse, ele nunca havia parado a pesquisa científica. Do seu ponto de vista, aquelas criaturas dimensionais divinas não eram nada disso. Elas eram apenas criaturas de outros mundos, provavelmente não muito diferentes de alienígenas. Os poderes místicos que possuíam eram semelhantes aos da tecnologia. No entanto, as leis desses poderes místicos eram as leis de outros mundos, completamente diferentes das da Liga. Portanto, ele sempre estudou seus sistemas de poder. O que ele mais estudou foi o espaço.
Outros podem imaginar que o trono do órgão demoníaco tinha atributos musicais ou era uma alma da vida do tipo musical, mas eles estavam terrivelmente errados. Isso porque o trono do órgão demoníaco nunca foi do tipo musical, mas uma alma da vida do espaço-tempo. A música era apenas uma forma de manipulação espacial usada pelo trono do órgão demoníaco. Nem tinha a capacidade infecciosa da música. A música que ele tocava era usada principalmente para mudar a frequência do som e afetar a frequência cerebral de criaturas vivas. Esta era uma técnica muito brilhante, não seu talento. Leng Zongzeng inicialmente pensou que o assunto terminaria aqui, mas para sua surpresa, ele recebeu outra mensagem privada. Era do mesmo ID. Havia mais algumas perguntas. Depois de olhar para essas poucas perguntas, Leng Zongzeng ficou realmente intrigado com essa pessoa. Com essas poucas perguntas, ele já podia confirmar que a outra parte já tinha adivinhado que o trono do órgão demoníaco não era do tipo musical, mas do tipo espacial. Para conseguir pensar nesse conjunto de problemas, essa pessoa deve ser uma das pessoas que viu minha batalha com o Roque de Asas Douradas na Gruta do Portão do Dragão hoje. Quem poderia ser? Um jovem com um pintinho dourado no ombro passou pela mente de Leng Zongzeng. Deveria ser ele, certo? Embora Leng Zongzeng achasse que provavelmente era o jovem, ele não tinha a intenção de verificar. Embora pudesse descobrir facilmente quem era a outra parte, ele não o fez. Embora a outra parte fosse um jovem excelente, ele não estava em um nível que o deixasse interessado em descobrir quem ele era. No entanto, era raro que alguém estivesse disposto a aprender e pensar. Leng Zongzeng respondeu à pergunta de Zhou Wen e até deu algumas dicas antes de sugerir que ele desse uma olhada em algumas obras famosas que envolviam dimensões espaciais. Leng Zongzeng estava ciente de que esse conhecimento era insípido. Ignorando este mundo cheio de poderes mágicos, muito poucas pessoas poderiam sentar e aprender tal conhecimento antes mesmo das tempestades dimensionais aparecerem. Havia muitas coisas que precisavam ser memorizadas e o conhecimento necessário era amplo. Se alguém não fosse um especialista em tais assuntos, provavelmente não seria capaz de entendê-lo. Eles precisariam ler e consultar muitas informações. No entanto, Leng Zongzeng acreditava que se a outra parte nem sequer tivesse paciência e capacidade para aprender, não havia necessidade de desperdiçar seu tempo. Os humanos tinham milhares de maneiras de viver, mas para ter realizações notáveis em certos aspectos, era preciso ser capaz de tratar o tédio como diversão. Era preciso suportar a solidão. Não havia amigos no caminho para os estudos, apenas trabalho duro e buscas. Depois que Zhou Wen leu a mensagem de Leng Zongzeng, ele achou a ideia interessante. Ele enviou outra mensagem privada, mas dessa vez, ele não respondeu às suas perguntas e apenas respondeu com uma linha de texto. As respostas que você quer estão todas nesses livros. Zhou Wen originalmente queria apenas descobrir a força do trono do órgão demoníaco, mas depois de se aprofundar, ele percebeu que o trono do órgão demoníaco era na verdade o poder do espaço. Essa descoberta o surpreendeu e despertou seu interesse. Isso porque seu país perdido também era um poder do tipo espacial. Ele sentiu que poderia realmente estudar o conhecimento sobre o espaço. Na manhã seguinte, Zhou Wen foi à biblioteca para pegar alguns livros emprestados sobre isso, mas ele realmente não entendia muitos deles. Ele nunca tinha ouvido falar dos termos, fórmulas e leis, então tudo o que ele podia fazer era procurar referências enquanto lia. Fim do capítulo. Capítulo 392 Sucesso. Zhou Wen percebeu que estava muito ocupado ultimamente. Havia muitos livros para ler, e até mesmo a quantidade de tempo que ele passava jogando foi reduzida. Quando ele pôde usar Lost Country novamente, Zhou Wen foi para o mar subterrâneo. Desta vez, ele não foi diretamente para o mar, mas controlou o avatar cor de sangue paralelo à superfície da água. Pouco tempo depois, uma enorme sombra apareceu sob o mar. 9 dragões negros rugiram ao emergir do mar. Depois de sacrificar a sombra branca do veneno, Zhou Wen mergulhou no mar e rapidamente se aproximou de um dragão negro.
No entanto, a cauda do dragão negro levantou uma onda chocante que fez a água do mar atingir o corpo de Zhou Wen. Zhou Wen só pôde usar o impacto das ondas para se distanciar do dragão negro antes de sair do mar. No entanto, ele não ousou voar muito alto porque o céu azul safira acima estava igualmente repleto de perigos. Ele poderia morrer mais rápido se aproximasse. Um dragão negro após o outro avançou, suas bocas cuspindo água como uma erupção vulcânica. Zhou Wen usou Ghost Steps para atacar o mar novamente. Desta vez, ele identificou a posição da carroça de guerra e nadou em direção a ela. Com a ajuda da carroça, ele bloqueou a devoração e os ataques dos dragões negros. Zhou Wen manteve cada ação dos 9 dragões negros em seus cálculos. O avatar cor de sangue continuou circulando em volta dos dragões negros enquanto fugia para a parte de trás da carroça de guerra, mantendo-se perto dela. Um dragão negro correu de um lado enquanto Zhou Wen avançava sem hesitar. Ele o atingiu com a palma da mão, mas quando a Poison Dragon Palm tocou as escamas do dragão negro, Zhou Wen nem olhou para o resultado. Ele mudou para Lost Country Life Soul e usou o teletransporte para escapar. Desta vez, ele estava muito perto da superfície. Depois de se teletransportar, ele usou Ghost Steps para sair correndo do mar. Os dragões negros saíram furiosamente da água e o perseguiram. Zhou Wen abriu seu braço asa atrás dele enquanto usava infinitos passos fantasmas para desviar dos ataques dos 9 dragões negros, correndo em direção a uma caverna em um penhasco de montanha próximo. Felizmente, os 9 dragões negros não conseguiram sair do mar, permitindo que Zhou Wen escapasse por pouco para dentro da caverna. De longe, os 9 dragões negros rugiam no mar, agitando as ondas. Era assustador. Zhou Wen estava na caverna procurando o dragão negro que a palma do dragão venenoso havia atingido. Outros não conseguiam distinguir os 9 dragões negros, pois pareciam idênticos, mas depois de estudá-los por tanto tempo, Zhou Wen estava extremamente familiarizado com eles. Ele imediatamente encontrou o dragão negro que havia sido atingido pela palma do dragão venenoso. Em volta do abdômen, Zhou Wen viu uma impressão de palma preta. Como o dragão era preto, Zhou Wen quase não percebeu a impressão da palma. Após uma inspeção cuidadosa, ele encontrou a impressão da palma que era apenas ligeiramente diferente na cor do dragão preto. Espero que funcione. Zhou Wen sabia que era impossível para ele matar criaturas míticas no momento. Agora, ele ainda era incapaz de lutar contra criaturas míticas reais. Ele só podia tentar matar os dragões negros acorrentados. Depois de esperar um bom tempo, Zhou Wen não viu o dragão negro morrer pelo veneno, mesmo depois que os 9 dragões negros perderam a paciência e mergulharam de volta no fundo da água. Afinal, é uma criatura mítica. Sua resistência ao veneno definitivamente será maior. Vou esperar um pouco mais. Zhou Wen deixou a masmorra e planejou descer para ver se o dragão negro havia sido envenenado até a morte quando o tempo de recarga de Lost Country acabasse amanhã. Agora, o avatar cor de sangue não podia morrer. Uma vez que morresse, ele teria que renascer, e todos os seus esforços anteriores seriam em vão. Sem fazer nada muito perigoso, Zhou Wen mudou para Pool City para grindar criaturas épicas para aumentar suas estatísticas para 40. Ele teve muita sorte hoje. Depois de matar alguns Jade Toads, um Poison Cristal de valor 20 caiu. Ele até teve um Jade Toad Companion Egg dropado. Infelizmente, ele tinha estatísticas médias. Zhou Wen realmente obteve um bom número de Companion Eggs, mas ele os alimentou principalmente para seus animais de estimação míticos como comida. O interesse deles em Companion Beasts de alto nível era maior do que comida comum. A menos que fosse um Companion Egg com estatísticas excelentes, Zhou Wen não os manteria. Porque este jogo de celular não está equipado com reprodução automática. Se eu tivesse, Zhou Wen passou um bom tempo grindando e inevitavelmente se sentiu entediado. Afinal, matar repetidamente o mesmo monstro não era desafiador. Era apenas uma perda de tempo. Zhou Wen, você está em casa? Alguém bateu na porta do lado de fora e Zhou Wen percebeu que era Wang Lu.
Quando ele abriu a porta, encontrou Wang Lu parado na entrada do quintal. Qual é o problema? Zhou Wen caminhou até o quintal e abriu a porta do quintal. Wang Lu franziu os lábios e disse: não posso te procurar se não houver nada de errado. Você pode, mas estou muito ocupada no momento. Se não houver nada de especial, voltarei a ler. Zhou Wen voltou enquanto falava. Um viciado em jogos como você realmente lê. Deixe-me ver quais livros você lê. Wang Lu parecia ter algo a dizer, mas quando ouviu que Zhou Wen estava lendo, ela ficou intrigada. Ela seguiu Zhou Wen até seu dormitório. Wang Lu casualmente folheou os poucos livros no sofá de Zhou Wen e disse com um sorriso: Teoria das cordas, Teletransporte quântico, Sutra da perfeição do diamante e Escritura do tesouro luminoso superior e maravilhoso da salvação ilimitada e do Altíssimo. Seu hobby certamente é difundido. Você vai de teorias científicas de linha de frente ao idealismo. Você é materialista ou idealista? Eu sou tudo o que me traz benefícios. Enquanto Zhou Wen folheava os livros em sua mão, ele usou seu telefone para verificar as referências. Você é bastante pragmático. Wang Lu colocou os livros de volta em seu lugar original antes de se sentar ao lado de Zhou Wen. Ela olhou para o livro na mão de Zhou Wen e viu que estava explicando algo sobre branas. Qual é o problema? Zhou Wen perguntou novamente. Eu cuidei daqueles 2 animais de estimação para você anteriormente. Você disse que me retribuiria o favor. Você está livre? Você quer me retribuir agora? Wang Lu disse enquanto estreitava os olhos. O que você quer que eu faça? Toda vez que Zhou Wen saía, ele deixava o antílope e o filhote para Wang Lu cuidar deles. Naquela época, ele realmente disse que lhe devia um favor e que a retribuiria lentamente no futuro. Coma comigo e conheça alguém, disse Wang Lu. Quem? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Alguém que eu não desejo ver, mas é alguém que eu tenho que ver. Por que você está fazendo tantas perguntas? Você está tentando renegar sua promessa? Wang Lu olhou para Zhou Wen. Não, eu só estava perguntando. Quando é? Zhou Wen achou que fazia sentido. Não fazia sentido perguntar, já que ele tinha que retribuir o favor. Agora, vá e troque de roupa. Vamos sair agora e voltar correndo antes que os portões da escola fechem, disse Wang Lu. Zhou Wen não fez mais perguntas enquanto voltava para seu quarto para trocar de uniforme e vestir suas roupas casuais antes de sair da escola com Wang Lu. Ele estava muito confuso sobre o porquê de Wang Lu levá-lo para jantar com outra pessoa. No entanto, ele não prosseguiu com o assunto, já que Wang Lu não elaborou. Depois de chegar ao restaurante, Wang Lu foi direto para uma sala privada com grande familiaridade. Zhou Wen viu que já havia alguém sentado na sala privada, um homem de meia idade, mas ele não o reconheceu. Fim do capítulo. Capítulo 393 Testes. Tio, este é meu colega de classe, Zhou Wen. Wang Lu apontou para Zhou Wen e o apresentou antes de apontar para o homem de meia idade. Este é meu tio. Você pode chamá-lo de tio também. Tio, Zhou Wen cumprimentou, mas ele se sentiu um pouco confuso. Ele não sabia por que Wang Lu o havia trazido para conhecer seu familiar. Sente-se, o tio de Wang Lu disse indiferentemente, sem qualquer intenção de se comunicar com Zhou Wen. Wang Lu sentou-se em frente a ele e puxou Zhou Wen, gesticulando para que ele se sentasse ao lado dela. Os dois olharam para o homem de meia idade do outro lado da mesa. Pequeno Lu, você deveria ter se divertido o suficiente, certo? É hora de voltar e cultivar seriamente. Não deixe seus pais preocupados, disse Wang Guotao enquanto olhava para Wang Lu. Tio, as coisas estão progredindo bem com meu cultivo na Sunset College. A Sunset College é uma das 10 melhores faculdades da liga. Os tutores e recursos de ensino aqui são todos muito bons. Antes que Wang Lu pudesse terminar sua frase, ela foi interrompida por Wang Guotao. Estou mais familiarizada com os padrões da Sunset College do que você. Os padrões de ensino lá são realmente excelentes em comparação com escolas comuns, mas ainda é uma escola que é voltada para as massas no final do dia.
É impossível para ela ensinar de acordo com suas características e habilidades, muito menos lhe ensinar as técnicas secretas de nossa família Wang, disse Wang Guotao. Eu não tenho necessariamente que aprender as técnicas secretas da família. Acho que o status quo é muito bom, disse Wang Lu enquanto morde o lábio. Você realmente acha que aprender com coisas voltadas para as massas é bom? Se for esse o caso, a decepção não se limitará aos seus pais. Até eu estou decepcionada, disse Wang Guotao. Tio, eu quero continuar estudando na escola. Você me mima muito, me ajude, implorou Wang Lu. Eu posso deixar passar qualquer outro assunto, mas não este. Você já desperdiçou meio ano. Se você não retornar e se concentrar em seu cultivo, como você pode acompanhar o progresso de seus irmãos? Você terá que assumir o comando da família Wang no futuro. Se sua força não pode suprimir aqueles da mesma geração, como as massas se submeterão a você no futuro? Wang Guotao disse, não é como se eu estivesse planejando assumir o comando da família Wang. Wang Lu murmurou suavemente. O que você disse? Embora sua voz fosse suave, Wang Guotao ainda a ouviu. Sua expressão ficou fria. Nada. Estou dizendo que o cultivo é o mesmo na faculdade. O progresso do cultivo de alguém não será mais lento do que em casa, disse Wang Lu enquanto apontava para Zhou Wen e dizia, Zhou Wen é meu colega de escola, ele também está estudando na escola. Ele é muito mais forte que meus irmãos. Ele é um membro da família An, então a faculdade naturalmente cuida muito bem dele. Wang Guotao claramente sabia sobre Zhou Wen e continuou. Além disso, dizer que ele é mais forte que seus irmãos. Acho que não. Quando Wang Lu ouviu isso, ela imediatamente se sentiu encantada. Ela sabia que Wang Guotao estava agindo como ela havia imaginado. Ele não suportava a humilhação, especialmente quando a família Wang era insultada. Se você não acredita em mim, pode testá-lo. Se ele é realmente mais forte que meus irmãos que cultivam em casa, que tal me deixar permanecer no campus e cultivar? Wang Lu aproveitou a oportunidade para dizer, já que você o trouxe aqui, temo que você não desista se eu disser não. Enquanto Wang Guotao falava, ele olhou para Zhou Wen. Em que você é melhor? Eu não sou particularmente bom em nada, respondeu Zhou Wen. Wang Lu acrescentou apressadamente, tio, Zhou Wen quer dizer que ele é proficiente em tudo. Você pode testá-lo como quiser. É isso que eu quero dizer. Zhou Wen não sabia se ria ou chorava, mas não conseguia dizer isso em voz alta na frente de Wang Guotao. Seu avô vem cultivando a vida inteira, e nem ele ousa dizer que é proficiente em tudo. Você acha que essas palavras são adequadas para um aluno? Disse Wang Guotao severamente. Com isso dito, ele ignorou a reação de Wang Lu e olhou para Zhou Wen. Já que você não é bom em nada, vou testá-lo no problema de cultivo usual da família Wang. Zhou Wen olhou para Wang Lu, que lhe lançou um olhar suplicante. Suas mãos estavam entrelaçadas sob a mesa, movendo-a como se estivesse rezando para um deus. Tio, por favor, fale. Zhou Wen pensou por um momento. Ele não tinha escolha a não ser ajudá-la, pois lhe devia um favor. Wang Guotao serviu uma xícara de chá e a empurrou na frente de Zhou Wen. Ele disse indiferentemente, a coisa mais importante sobre o cultivo é a fundação. É como construir. Se a fundação não foi construída, não há como construir um arranha-céu. Mesmo que seja construído à força, ele entrará em colapso rapidamente. Agora, vou testar sua fundação. Zhou Wen olhou para Wang Guotao perplexo, sem saber como poderia testá-lo com uma xícara de chá. Wang Guotao permaneceu imperturbável. Ele serviu uma xícara de chá e colocou-a na mesa à sua frente. A mesa era feita de jacarandá. Tinha cerca de 10 centímetros de espessura e era bastante resistente. Com uma pressão casual, Wang Guotao fez a xícara de chá afundar na mesa. A boca da xícara ficou paralela à mesa, como se estivesse embutida nela. A xícara não foi danificada e nem uma única gota de chá dentro dela derramou. Tio, você não está dificultando as coisas para ele. Zhou Wen nunca cultivou a palma destruidora de corações da nossa família.
Além disso, qual dos meus irmãos pode atingir um nível como o seu? Wang Lu imediatamente objetou: se você não consegue, significa que os professores da academia estão faltando. Então, é melhor você voltar para casa e cultivar, disse Wang Guotao calmamente. Wang Lu abriu a boca para protestar, mas não sabia como rebater Wang Guotao. Vou tentar, disse Zhou Wen enquanto olhava para a xícara de chá na sua frente. É uma coisa boa que os jovens estejam dispostos a tentar. Eu também não vou dificultar as coisas para você. Contanto que você consiga afundar um terço da xícara de chá na mesa sem quebrar a xícara de chá, vou considerar isso um passe, disse Wang Guotao. Zhou Wen assentiu e estendeu a mão para bater na xícara de chá. Espere, Wang Lu gritou para Zhou Wen nervosamente e olhou para ele suplicante. Tenha cuidado, não quebre a xícara de chá. Apenas coloque-a dentro se puder. Wang Lu pensou que se a xícara de chá quebrasse, não haveria como protestar. Contanto que a xícara de chá não se quebrasse, ou mesmo que um terço da xícara não afundasse, ela ainda poderia negociar com Wang Guotao. Zhou Wen na verdade não entendia muito bem por que Wang Lu insistia em estudar no campus quando sua família tinha condições tão boas. Ela não estava rejeitando o que estava próximo e buscando o que estava longe. No entanto, não era lugar dele interferir nos assuntos de Wang Lu. Ele só precisava retribuir o favor. Não se preocupe, Zhou Wen disse a Wang Lu antes de estender a mão para bater na xícara de chá na frente dele. Wang Lu caiu em desespero quando ouviu um som de estalo. A mesa estava completamente bem quando a xícara de chá foi quebrada em pedaços por Zhou Wen. Wang Lu sentiu a sala girando, desejando poder plantar sua cabeça no chão. Ela pensou: eu tinha um parafuso solto na minha cabeça. Por que pensei em trazer Zhou Wen aqui? Jovem, há muitas coisas neste mundo que não podem ser resolvidas simplesmente com grande força, disse Wang Guotao antes de ignorar Zhou Wen. Ele olhou para Wang Lu e disse: pequeno Lu, volte para o campus e faça as malas. Vou mandar alguém para buscá-la em casa amanhã. Fim do capítulo. Capítulo 394 Padrão de chá. Wang Lu abaixou a cabeça tristemente, incapaz de se obrigar a responder. Ela só podia se culpar por trazer um idiota como Zhou Wen aqui. Ela já havia dito a ele para não quebrar o copo, mas ótimo, ele acabou quebrando-o em pedaços. A água havia derramado na mesa e era uma visão assustadora. Tio, eu vou voltar primeiro, disse Wang Lu enquanto se levantava. Espere. Zhou Wen ficou sentado ali imóvel enquanto chamava Wang Lu. Wang Guotao não pôde deixar de franzir a testa levemente enquanto olhava para Zhou Wen. Jovem, embora seu sobrenome não seja An, você ainda faz parte da família An. Você deve saber seus limites ao fazer as coisas. Zhou Wen não se explicou porque não valia a pena perder seu tempo explicando coisas para pessoas irrelevantes. Apontando para a mesa, Zhou Wen disse: tio, é melhor você fazer uma avaliação. Diga-me qual é o padrão dessa greve para os membros da geração mais jovem da sua família Wang. Os resultados já são muito óbvios. Ainda preciso comentar sobre isso? Wang Guotao perguntou. Nesse caso, tio, você está permitindo que Wang Lu fique no campus para cultivar? Zhou Wen perguntou a Wang Guotao. Wang Guotao se divertiu com Zhou Wen. Ele olhou para ele e disse: é raro ter jovens como você que podem ignorar seu orgulho. No entanto, se você realmente está fazendo isso pelo bem da pequena Lu, você deve deixá-la voltar para casa para cultivar. Tudo bem, vocês dois podem ir embora. As palavras de Wang Guotao estavam dizendo claramente que Zhou Wen era desavergonhada, mas Zhou Wen permaneceu impassível. Não sei se voltar para cultivar é uma boa escolha para Wang Lu, mas já que tínhamos um acordo, e eu já fiz isso, você não deveria permitir que Wang Lu fizesse sua escolha ao retornar. Uma pessoa culta como Wang Guotao não pôde deixar de ter sua expressão fria ao ouvir as palavras de Zhou Wen. Ele disse: originalmente, eu queria deixar um pouco de dignidade para você, mas já que você não quer, não me culpe por ser direto.
Um padrão como o seu é apenas o mesmo nível de uma criança que acabou de ganhar algum domínio inicial na família Wang. No máximo, pode ser considerado força bruta, então não há nada a ser avaliado. Wang Guotao também se sentiu um pouco irritado. Ele estava se perguntando por que Zhou Wen era tão sem noção. Ele se levantou e se preparou para sair, sem vontade de falar com o irracional Zhou Wen. Zhou Wen, vamos voltar, disse Wang Lu enquanto caminhava até Zhou Wen. Ela estava bem ciente do temperamento de Wang Guotao, então era impossível para eles enganá-lo. Zhou Wen não se moveu e continuou sentado em frente à mesa. Então, ele estendeu a mão e empurrou os fragmentos de xícara de chá na mesa para um lado. Ele olhou para Wang Guotao e disse: "Tio, por favor, segure seu passo. Você tem certeza de que os iniciantes da sua família conseguem fazer isso? Então, por favor, demonstre para mim para que eu admita a derrota de todo o coração." Wang Lu queria impedir Zhou Wen de falar, mas quando seus olhos encontraram a mesa, ela imediatamente soltou um grito enquanto olhava para a mesa com surpresa. Wang Guotao originalmente não queria se incomodar com Zhou Wen. Era impróprio para ele continuar discutindo com Zhou Wen, mas quando ouviu a exclamação de Wang Lu, ele não pôde deixar de se virar e vê-la olhando fixamente para a mesa. Até Wang Guotao seguiu seu olhar. Com um único olhar, as pupilas de Wang Guotao se contraíram, mas seus olhos se arregalaram enquanto formavam um forte contraste. Na superfície dos grãos de madeira marrom amarelados na mesa, havia veios de folhas de chá. Olhando mais de perto, era possível ver que não havia padrões. Eram obviamente as folhas de chá que foram pressionadas à força na mesa. As folhas de chá não estavam danificadas, e as partes das folhas eram claramente visíveis. Pareciam os padrões originais da mesa de madeira. Impossível! Wang Guotao caminhou até a frente da mesa novamente. Ele estendeu a mão para abrir os fragmentos das xícaras de chá. Logo, ele descobriu que não havia folhas de chá nos fragmentos da xícara de chá. Não havia folhas de chá no chá derramado. Wang Guotao quase não conseguia acreditar no que via. Era verdade que ele conseguiu bater a xícara de chá na mesa usando forças Yin, mas a dureza da porcelana não era ruim, afinal. No entanto, as folhas de chá eram quebradiças e, uma vez encharcadas na água, apenas um leve empurrão as rasgaria. Como elas poderiam ser batidas na madeira? A força da palma de Zhou Wen quebrou a xícara. No entanto, pedaços de folhas de chá foram batidos na mesa sem nenhum dano. Independentemente disso, Wang Guotao achou impossível. Wang Guotao estendeu a mão para tocar as folhas de chá e, com um leve puxão, as folhas de chá imediatamente se rasgaram. Ele podia ver claramente as marcas de folhas na mesa. Elas não são falsas? Wang Guotao ficou pasmo novamente enquanto olhava fixamente para a mesa. Ele realmente não conseguia entender como Zhou Wen conseguiu fazer isso. Ao lado dela, Wang Lu ficou surpresa e encantada ao dizer: "Você realmente empurrou as folhas de chá encharcadas na mesa de madeira. Além disso, as folhas de chá não estão danificadas. Como você fez isso? Não é difícil. Acabei de aprender um pequeno truque na escola. Gostaria de saber qual é o padrão desse truque na família Wang." Zhou Wen falou com Wang Lu, mas seus olhos estavam em Wang Guotao. Wang Guotao olhou para Zhou Wen com uma expressão complicada. Ele não foi capaz de fazer isso. Ele nunca tinha visto tal uso de uma força em antes. Essa é uma técnica que você aprendeu na escola. Wang Guotao respirou fundo antes de perguntar a Zhou Wen. Sim, eu acabei de aprender lendo um tópico no fórum da escola alguns dias atrás. Zhou Wen sabia que mesmo se ele pudesse fazer como Wang Guotao fez, empurrando a xícara de chá para a mesa, Wang Guotao provavelmente não deixaria Wang Lu ficar. Ele tinha que provar que as coisas que ele aprendeu na escola eram melhores do que o que a família Wang tinha a oferecer. Só então Wang Guotao consideraria deixar Wang Lu ficar. Tio, eu duvido que qualquer um dos meus irmãos possa fazer algo como o que Zhou Wen fez, certo? Você não tem permissão para voltar atrás em sua palavra, Wang Lu disse alegremente.
Wang Guotao olhou para as folhas de chá que tinham afundado na mesa com uma expressão complicada. Depois de um tempo, ele disse a Wang Lu: "Você pode ficar, mas eu vou mandar alguém para te testar todo mês a partir de agora. Se você não conseguir atingir os padrões de avaliação, você precisa voltar imediatamente." "Tio, obrigada. Você é ótimo." Wang Lu ficou muito feliz quando ela puxou Zhou Wen para seus pés e disse: "Zhou Wen, vamos." "Espere, pequeno Lu, vá pegar a conta primeiro. Tenho algo a dizer a Zhou Wen." Wang Guotao interrompeu Wang Lu. Ao ver Wang Lu olhar para ele com desconfiança, Wang Guotao disse com um sorriso: "Não se preocupe. Não sou tão irracional. Só quero fazer algumas perguntas sobre você. Receio que Zhou Wen não ousaria dizer a verdade na sua frente." "Tio, pergunte-me se tiver algo a perguntar", disse Wang Lu. "Vá pagar a conta." Wang Guotao falou novamente. Wang Lu só conseguiu pagar a conta obedientemente, mas antes de sair, ela continuou piscando para Zhou Wen, como se o alertasse para ter cuidado com suas palavras. Depois que Wang Lu saiu, Wang Guotao perguntou: "Zhou Wen, como está seu relacionamento com o pequeno Lu?" "Nada mal", Zhou Wen respondeu com sinceridade. Wang Guotao assentiu levemente antes de dizer a Zhou Wen: "Se você realmente tem os interesses do pequeno Lu no coração, espero que consiga manter uma certa distância dela no futuro." "Por quê?" Zhou Wen franziu a testa. "Porque você é aluno de Wang Mingyuan", disse Wang Guotao simplesmente. "Eu entendo, tio, não se preocupe. Wang Lu e eu somos apenas amigos comuns." Zhou Wen respondeu calmamente. Fim do capítulo. Capítulo 395. Tornando-se um cinegrafista novamente. Zhou Wen conseguia entender as preocupações de Wang Guotao. Na liga, Wang Mingyuan era tabu. Sua reputação pode até ser pior do que a do diabo, Jing Daoxian. Com a marca de aluno de Wang Mingyuan nele, ninguém de uma família rica na liga ousaria chegar muito perto dele para evitar ser considerado conivente com ele. Wang Guotao disse apenas uma frase, mas não disse mais nada depois disso. Uma frase era tudo o que era necessário ao falar com pessoas inteligentes. Para aqueles que não eram inteligentes, era inútil, não importa o quanto fosse dito. Portanto, ele mencionou apenas um ponto-chave. Zhou Wen e Wang Lu saíram do restaurante juntos. Wang Lu ficou muito feliz, então ela não voltou para a escola diretamente. Em vez disso, ela levou Zhou Wen ao redor do shopping e comprou muitas coisas. Ela também comprou algumas roupas para ele para mostrar sua gratidão. "Zhou Wen, como você fez isso? Você realmente jogou as folhas de chá na mesa. Até meu tio ficou pasmo. Ele definitivamente não consegue fazer isso", disse Wang Lu. Zhou Wen disse com um sorriso: "Na verdade, não é completamente força in. É uma técnica que tenho aprendido recentemente. É considerado um truque." Zhou Wen estava dizendo a verdade. Ele tinha certeza de que não conseguiria fazer nada a tal ponto confiando nas forças in. As folhas de chá embebidas não eram apenas macias e quebradiças, mas também estavam separadas pela xícara de chá. Mesmo um poderoso especialista em força in como Wang Guotao não conseguia mandar as folhas de chá para a mesa como ele. Zhou Wen usou alguns dos meios do tipo espacial, mas parecia força in. Na verdade, a força in desempenhou um papel muito pequeno nisso. Foi na mesma linha do uso do trono do órgão demoníaco por Leng Zhongzheng. Também foi fruto da leitura e pesquisa recentes de Zhou Wen. Embora ainda não houvesse nenhuma maneira de atualizar o país perdido para um corpo evoluído, finalmente houve algum progresso. Enquanto ele continuasse sua pesquisa, ele eventualmente ganharia alguma percepção. "Pelo menos você é inteligente. Estou muito feliz hoje. Você está livre amanhã? Preciso completar minha missão de dever de casa, então seja meu cinegrafista", disse Wang Lu. "Tudo bem." Zhou Wen não rejeitou. Ele não se distanciou deliberadamente de Wang Lu devido ao que Wang Guotao havia dito. Ele e Wang Lu eram apenas amigos comuns, então não havia nada a esconder. Além disso, Zhou Wen não era um certinho.
Wang Lu estava bem ciente de sua situação, já que Wang Lu não se importava em ser amigo dele, porque ele afastaria Wang Lu. Quanto aos efeitos negativos de ser aluno de Wang Mingyuan, Zhou Wen acreditava que poderia eliminá-los no futuro e não deixar que afetassem sua família e amigos. Claro, isso partia da premissa de que Wang Lu não se importava. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen foi para a cidade subterrânea de Pu. No entanto, ele havia matado muitas criaturas épicas lá dentro, então encontrar mais delas era muito problemático. Tudo o que ele podia fazer era trocar de masmorra. O avatar cor de sangue não podia morrer, então Zhou Wen também não podia renascer nas masmorras. Tudo o que ele podia fazer era ir para alguns lugares seguros para moer. Depois de algum tempo, ele não tinha mais monstros para moer. Vou dormir cedo hoje. Vou verificar os resultados quando for para o mar subterrâneo amanhã. Era raro Zhou Wen dormir tão cedo que acordasse pontualmente às 6 da manhã. Seu tempo de espera do país perdido não havia acabado. Depois de se lavar, ele pegou um livro e foi até o refeitório para comer enquanto lia. Os poucos livros que Leng Zhongzheng o apresentou eram um pouco profundos demais. Muitos deles tinham conhecimentos que Zhou Wen nunca tinha lido antes, mas ele não os achou maçantes. Talvez outros que leiam esses livros inteligíveis possam achá-los chatos, mas Zhou Wen leu com grande prazer. Do seu ponto de vista, o conhecimento que ele não entendia lhe dava bastante espaço para imaginar. Em vez de estudar, era melhor dizer que Zhou Wen tratava isso como um livro de histórias. Muitas vezes, depois que Zhou Wen descobriu o que realmente significava e comparou com sua imaginação, ele percebeu que estava ridiculamente errado. Para alguém como Zhou Wen, que era facilmente absorvido em tudo o que fazia, ele aprendia tudo mais rápido do que a pessoa média. Claro, também havia falhas. Enquanto Zhou Wen mergulhava na teoria das cordas multidimensionais e fantasiava sobre um mundo mágico, ele não percebeu que Wang Lu estava sentado à sua frente há algum tempo. Assim que Zhou Wen estava prestes a sair, ele percebeu que Wang Lu estava sentado lá. Quando você chegou? Zhou Wen perguntou. Eu realmente não tenho ideia do que está acontecendo com você. Eu consigo fechar um olho quando você está obcecado por jogos, mas ficar tão absorto lendo esses livros. Estou realmente impressionado. Wang Lu revirou os olhos para ele. Ontem, você disse que seria meu cinegrafista. Você esqueceu disso por causa da sua leitura. Eu não esqueci. Qual é sua missão de casa? Onde você vai caçar criaturas dimensionais? Zhou Wen guardou seu livro e perguntou. Não há necessidade de caçar criaturas dimensionais desta vez. Nós não fomos ao templo do Deus da cidade antes. Esta missão de casa também é ir a um templo do Deus da cidade. No entanto, não é o pequeno de antes, mas o maior da cidade, disse Wang Lu enquanto caminhava. Sua missão de casa é rezar no templo do Deus da cidade. Zhou Wen disse surpreso. Ele nunca tinha recebido uma missão de casa tão boa. Esta é uma missão de dever de casa que só os alunos de admissão especial têm. Precisamos pelo menos derrotar um guardião, disse Wang Lu. Zhou Wen seguiu Wang Lu até o templo do Deus da cidade. Ao mesmo tempo, uma pessoa chegou em Luoyang e foi ao escritório de Tianzu. Senhor, faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Você continua o mesmo. Tianzu se levantou para recebê-lo, permitindo que a pessoa entrasse no escritório. Estou velho. A última vez que te vi, eu ainda tinha um pouco de cabelo preto. Mas agora, está todo branco. Fu Yu suspirou. Senhor, você guarda o Mar do Leste e mata inúmeras feras marinhas para garantir a segurança da nossa liga. Você é um dos pilares da liga. Se você alega ser velho, ninguém na liga ousaria dizer que eles são jovens. Tianzu pediu para alguém preparar chá para Fu Yu. Você, Fu Yu não conseguiu deixar de rir. Senhor, há algo importante para você vir até mim de repente neste momento. Uma pessoa como Fu Yu nunca deixaria o Mar do Leste se não houvesse nada importante. Sua aparição repentina sem nem mesmo fazer um telefonema claramente tornou isso incomum.
Fu Yu largou sua xícara de chá e olhou para An Tianzu enquanto perguntava: Tianzu, temos algum relacionamento como mestre e discípulo? Há algumas coisas que não posso dizer diretamente aos outros, mas para você, não vou enrolar. Senhor, por favor, fale, disse An Tianzu seriamente. Wang Mingyuan tem um aluno chamado Zhou Wen. Ele é parente seu? Fu Yu perguntou a An Tianzu. Na verdade, não. Ele é filho do meu padrasto com sua ex-esposa e não tem nada a ver com nossa família An, disse An Tianzu. Como é seu relacionamento com ele então? Fu Yu perguntou novamente. Não tenho nada a ver com ele, disse An Tianzu sem hesitar. Isso é bom. Nesse caso, se as pessoas do Bureau de Inspetores Especiais o levassem embora, apenas feche os olhos, disse Fu Yu. Senhor, o que você quer dizer com isso? An Tianzu franziu a testa. Fim do capítulo. Capítulo 396 Lobbies. Wang Mingyuan destruiu a Torre Sagrada e abriu uma dimensão, quase transformando a cidade sagrada em uma cidade morta-viva. O impacto que esse assunto trouxe é excessivamente desastroso, disse Fu Yu. Isso é culpa do próprio Wang Mingyuan. O que isso tem a ver com seus alunos? Se todos os ex-alunos de Wang Mingyuan devem ser punidos, quantos oficiais e generais da Liga já assistiram às aulas de Wang Mingyuan? Por que todos eles não devem ser presos? An Tianzu disse, aspas, como isso é o mesmo? Antes de Wang Mingyuan romper a dimensão, ele deliberadamente fez com que seus 4 alunos o visitassem. Claramente, esses 4 alunos são diferentes. Além disso, Fu Yu queria dizer algo, mas se conteve. Senhor, se você tem algo a dizer, apenas diga, disse An Tianzu. Fu Yu suspirou e disse, se o assunto de Wang Mingyuan tivesse terminado ali, a Liga não estaria de olho em seus alunos. Para o seu bem, vamos torcer para que eles apenas aumentem a vigilância. No entanto, a situação agora é diferente. Algumas coisas não podem ser escondidas. A passagem dimensional que Wang Mingyuan abriu parece ter fechado, mas na verdade, não fechou completamente. Ou melhor, já se tornou extremamente fraca. Com um certo nível de força, pode-se rasgar a passagem dimensional. Uma criatura mítica entrou na liga por lá. An Tianzu perguntou com uma carranca. Seria ótimo se fosse só isso. A liga atual tem muitas restrições sobre criaturas dimensionais. Mesmo que elas venham, o perigo que elas representam não será muito grande. A cúpula da liga ainda tem maneiras de lidar com elas. Após uma pausa, Fu Yu disse, mas eu me pergunto qual método Wang Mingyuan usou. Após seu incidente, muitas figuras famosas da liga e até mesmo alguns figurões fizeram como Wang Mingyuan fez. Eles entraram na zona dimensional por lá. Talvez eles só queiram explorar a dimensão para reunir informações, disse An Tianzu. Você precisa se transformar em um monstro como Wang Mingyuan para reunir informações. Fu Yu suspirou. Como isso é possível? A razão pela qual Wang Mingyuan pôde se transformar em uma criatura dimensional é devido ao poder da Torre Sagrada e dos 6 templos. Agora que a Torre Sagrada foi destruída, os poderes dos 6 templos não surgirão novamente. Como eles se transformaram em criaturas dimensionais? An Tianzu ficou surpreso. Esse é o problema. É impossível para eles se transformarem em criaturas dimensionais por si mesmos, a menos que alguém esteja secretamente mexendo com isso. Wang Mingyuan? Há mais alguém que pode fazer tal coisa além dele? Fu Yu continuou. A Liga tem investigado. O que sabemos agora é que eles têm uma conexão com o Wang Mingyuan dimensionalizado. Eles devem ter sido capazes de dimensionalizar e correr para as zonas dimensionais com a ajuda de Wang Mingyuan. Quanto ao método usado, bem como Wang Mingyuan retornou da zona dimensional, ainda é impossível determinar. Então o Senado deseja buscar uma resposta de estudantes como Zhou Wen. An Tianzu entendeu o que Fu Yu quis dizer. Antes de Wang Mingyuan passar pela dimensionalização, ele nem conheceu sua família, mas insistiu em conhecer os 4.
Claramente, eles têm algum significado extraordinário para ele. Talvez eles realmente saibam de algo. Os senadores só querem uma resposta para evitar que a situação piore, disse Fu Yu. Eles até convidaram você, o que significa que esse assunto foi confirmado, certo? An Tianzhu perguntou com uma expressão calma. Tianzhu, já que Zhou Wen não é um dos seus, por que você tem que interferir nesse assunto? Apenas deixe o Bureau levá-lo embora. Acredito que eles não vão dificultar as coisas para Zhou Wen por conta da família An, disse Fu Yu. Senhor, você acredita no que está dizendo? An Tianzhu perguntou. Fu Yu ficou momentaneamente sem palavras. Depois de entrar no Bureau, eles definitivamente recorreriam a todos os meios possíveis para obter o que quisessem de Zhou Wen. Eles poderiam até usar bestas companheiras do tipo alma e habilidades. Eles poderiam até roubar as memórias de Zhou Wen. Não havia como eles o tratarem bem como Fu Yu o disse. Se eu não concordar que você leve Zhou Wen embora, aqueles senadores planejarão sequestrá-lo à força. An Tianzhu perguntou a Fu Yu. A expressão de Fu Yu mudou um pouco quando ela ouviu isso. Tianzhu, por que você está fazendo isso? Você mesmo já disse. Zhou Wen não tem nada a ver com você. An Tianzhu sorriu e disse, Senhor, lembra quando você me ensinou na escola? Quando um humano é extraordinário, ele tem que tratar os outros como humanos. Quando um humano é medíocre, ele tem que se tratar como humano. Zhou Wen é um aluno do Sunset College. Ele não cometeu nenhum crime. Eu não tenho nada a ver com ele, e eu nem tenho uma boa impressão dele, mas enquanto ele não tiver feito nada de errado, ninguém pode tirá-lo de Luoyang. Tianzhu, sua personalidade. Fu Yu olhou para An Tianzhu desamparadamente. Senhor, você pode voltar e dizer àqueles senadores que estão em suas torres de marfim que se eles quiserem levar Zhou Wen embora, eles têm que produzir evidências suficientes para obter minha aprovação ou fazer isso sobre meu cadáver. Eles podem escolher qualquer um, disse An Tianzhu sem qualquer expressão. Fu Yu sabia que não havia necessidade de continuar falando. De seu relacionamento anterior de mestre-discípulo com An Tianzhu, ele sabia que tipo de pessoa An Tianzhu era. Como ele havia dito isso em voz alta, mesmo que uma lâmina fosse colocada em seu pescoço, era impossível mudar sua decisão. Depois que Fu Yu saiu, An Tianzhu olhou para a porta e disse com uma expressão fria, você já ouviu o suficiente. An Sheng abriu a porta e entrou. Com um sorriso, ele disse, supervisor, você costumava menosprezar Zhou Wen no passado. Por que você o está protegendo? O que você quer dizer com no passado? É o mesmo agora. Estou protegendo-o porque não quero que a imperatriz viúva em casa fique infeliz. Além disso, como um aluno do Sunset College pode ser sequestrado como eles desejam? Esta é uma sociedade legal. An Tianzhu disse, sim, sim, sim. Você é o supervisor mais justo deste mundo, disse An Sheng com um sorriso. Por que parece tão estranho quando você coloca dessa forma? An Tianzhu largou a caneta e olhou feio para An Sheng. Talvez seja porque você é muito humilde, supervisor. Você não está acostumado a elogios. Você vai se acostumar quando ouvir mais deles, disse An Sheng. Pare com isso. Não conte a minha imperatriz viúva sobre isso. Ela já está se sentindo péssima sobre o assunto do avô. Não aumente mais as preocupações dela, instruiu An Tianzhu. Entendi. E Zhou Wen, eles já fizeram o senhor. Fu fazer lobby com você, então temo que eles não recuarão, mesmo que não venham descaradamente prendê-lo. Eles ainda enviarão pessoas secretamente para cá. Provavelmente não é seguro para Zhou Wen ficar no campus, disse An Sheng. O que a segurança dele tem a ver conosco? Ele já é adulto. Se ele for capturado e morto, é porque ele é incompetente, então ele merece. Não me diga que você ainda quer ser uma babá que o embala 24 horas por dia. An Tianzhu disse com uma expressão fria. Sim, supervisor. Vou informá-lo agora e deixá-lo por conta própria. An Sheng fez uma saudação e se virou para sair. Volte. An Tianzhu chamou An Sheng novamente.
Supervisor, você tem alguma ordem? Ansheng se virou e perguntou. Por causa do assunto do avô, minha mãe tem estado de mau humor recentemente. Ela não favorece mais aquele punk. Faça com que aquele punk a acompanhe. No mínimo, ele é um enteado. Isso também é algo que ele deveria fazer. Além disso, a imperatriz viúva o adora tanto, então ele deveria saber como retribuir sua gentileza, Antianzu disse com uma expressão impassível. Supervisor, você pretende fazê-lo se mudar para o complexo da família An? Ansheng piscou enquanto perguntava. Eu disse isso. Antianzu o bufou friamente. Não, definitivamente não. Então eu vou encontrar Zhou Wen agora e fazê-lo acompanhar a imperatriz viúva da família An. Ansheng saudou com toda a seriedade antes de sair do escritório. Fim do capítulo. Capítulo 397. 4 Guardiões Generais. Zhou Wen e Wang Lu chegaram ao templo do deus da cidade. Era claramente muito mais majestoso do que aquele que Zhou Wen e companhia tinham ido. Também era muito maior. Era dividido em 3 portões de entrada externos, 3 entradas, 3 salas de ópera, um pavilhão hexagonal com pilares de pedra, 3 edifícios com telhados de cumeira redonda, 5 templos, 5 corredores traseiros e 12 salas de cada lado dos pilares de pedra. O templo era o principal local de adoração. Consagrou o deus da cidade, Duque Wei Ling. Havia 2 estátuas de juízes. Havia esculturas de pedra esculpidas no topo da viga do telhado do salão e, nos 4 cantos da espinha, havia estátuas de pedra. A lenda dizia que os 4 generais infames, Ren Xin, Zhou Yu, Peng Huan e Lu Sheng foram punidos para proteger a cidade por seus crimes. No entanto, isso era apenas uma lenda. Os 4 generais guardiões da zona dimensional do templo do deus da cidade eram chamados de 4 generais de Wei Ling. Enquanto alguém desafiasse qualquer um dos 4 generais e permanecesse invicto por 3 minutos, seria recompensado pelo Duque Wei Ling. No entanto, para resistir por 3 minutos sem ser derrotado pelos 4, era preciso estar pelo menos no estágio lendário. A maioria dos alunos do Sunset College não conseguia, então não era de se admirar que a missão de dever de casa fosse dada apenas a alunos de admissão especial. Mesmo que o aluno típico viesse, não apenas não obteria nenhum benefício, como suas vidas poderiam estar em perigo. Os 4 generais guardiões empunhavam separadamente uma espada, um sabre, uma lança e um quebra-espadas, então eram conhecidos como o general da espada, o general do sabre, o general da lança e o general quebra-espadas. Qual general guardião você está escolhendo? Zhou Wen perguntou a Wang Lu. De acordo com a lenda, o general quebra-espadas corresponde a Peng Huan, então eu o escolherei, disse Wang Lu depois de pensar um pouco. Por que ele? Zhou Wen ficou um tanto surpreso. Isso porque a fama de Peng Huan era a pior dos 4 generais guardiões. Poucas pessoas geralmente o escolhiam. A maioria das pessoas escolheria Sword General, que provavelmente representava Ren Xin, ou Spear General, que provavelmente representava Lu Sheng. Relativamente menos pessoas escolheriam Zhou Yu, que representava Saber General, e Peng Huan, que representava Swordbreaker General. Uma vez li algumas histórias sobre Peng Huan. Sempre senti que o chamado crime de ferir um colega discípulo é falso. Naquela época, Peng Huan era publicamente reconhecido como o general número 1, e ele permaneceu vitorioso em todos os ataques. Além disso, ele e San Bin vieram de países diferentes, e havia uma diferença enorme de idade. Não importa como eu pense sobre isso, essa história é um pouco bizarra demais. Assim como o nome abominável de Zhou Yu, é apenas fabricado em romances. A Batalha dos Penhascos Vermelhos foi tudo graças a Zhou Yu e os outros generais. As chamadas histórias de pegar emprestado o vento oriental e usar barcos de palha para capturar flechas foram meramente uma escolha estilística que os autores tiveram de elevar Kong Ming. Isso nunca tinha acontecido com ele antes. Naquela batalha, Liu Bei não obteve nenhum crédito. Ele só pegou os despojos quando Cao Cao foi derrotado, disse Wang Lu.
Zhou Wen assentiu. Ele não sabia muito sobre a história antes das tempestades dimensionais, mas também achou que o que Wang Lu disse parecia razoável. Zhou Wen pegou seu telefone e gravou Wang Lu. Wang Lu entrou no Wei Ling Hall e fez uma reverência. Então, ela puxou um talismã de invocação com a palavra Swordbreaker, gravada na mesa de oferendas. Depois que o talismã de invocação foi puxado, o som de meteoros atingindo o chão pôde ser ouvido vindo de dentro do pátio. Um general de armadura apareceu no pátio com 2 Swordbreakers nas mãos. O general tinha uma figura majestosa. Ele empunhava seus 2 Swordbreakers como uma divindade gigantesca enquanto seus olhos disparavam como relâmpagos e encaravam Wang Lu. Depois que Wang Lu saiu da entrada principal do Wei Ling Hall, o general derrubou com seu Swordbreaker. Embora a arma não emitisse luz, ela possuía uma força poderosa que era semelhante a uma montanha desabando. Wang Lu não colidiu de frente com o Swordbreaker. Em vez disso, ela usou sua técnica de movimento para circular ao redor dele. Ela se moveu agilmente em meio aos ataques tempestuosos dos Swordbreakers duplos com grande facilidade. Isso deixou Zhou Wen um pouco surpreso. Zhou Wen sempre sentiu que Wang Lu tinha apenas sorte, mas ele nunca esperou que suas técnicas de movimento fossem tão requintadas. Além da diferença de nível e velocidade, ela não era nem um pouco inferior às técnicas de movimento de Zhou Wen. Em 3 minutos, os quebradores de espadas não conseguiram ferir Wang Lu. Eles nem tocaram em suas roupas. Quando o tempo acabou, o general quebrador de espadas explodiu em uma névoa branca e desapareceu. Quanto ao talismã de invocação que Wang Lu havia retirado da mesa de oferendas, houve uma mudança estranha. Ele se transformou em um cristal dimensional. O cristal continha a sombra do general quebrador de espadas. Surpreendentemente, era um cristal de habilidade de energia primordial. Você quer tentar? Wang Lu perguntou enquanto piscava e guardava o cristal de habilidade de energia primordial. Posso. Não tenho a missão de casa, perguntou Zhou Wen. Já que o passe pode trazê-lo, você naturalmente pode tentar, disse Wang Lu. Zhou Wen assentiu. Como ele já estava aqui, não havia razão para desistir dos benefícios. Zhou Wen veio ao Wei Ling Hall. Ele não ousou rezar desta vez. Se ele acidentalmente explode-se o Duque Wei Ling, onde ele obteria os benefícios? Ele olhou para os talismãs de invocação que representavam os 4 generais. Wang Lu pegou um dos tokens, mas agora, ele havia retornado para 4. Zhou Wen tinha conhecimento limitado de figuras históricas e só tinha ouvido falar de seus nomes. Além disso, era difícil dizer se os 4 generais realmente os representavam. Portanto, depois de pensar um pouco, ele escolheu o general da espada. Ele tinha a espada Overlord em mãos. Se uma habilidade de energia primordial do tipo espada caísse, ele poderia usá-la. Ele ouviu um estrondo alto no pátio. Um general com uma espada antiga apareceu no pátio. Assim que Zhou Wen saiu do pátio, o general atacou com sua espada. No entanto, a espada não era rápida. Não tinha a postura dominadora do general quebrador de espadas. Zhou Wen não tinha intenção de se esquivar. Ele convocou sua espada Overlord e atacou o general espada. Ele queria ver o quão forte era a defesa do general guardião. No entanto, quando sua espada atacou, ele viu o general espada retirar sua espada e recuar, fazendo com que o golpe de Zhou Wen errasse. O que está acontecendo? O general guardião tem medo de mim. Assim como Zhou Wen estava se sentindo confuso, ele de repente viu o general balançar sua espada. Um raio de luz brilhou no pátio quando 10 beldades com espadas antigas apareceram do nada. Todas elas tinham olhares diabólicos enquanto atacavam Zhou Wen com espadas nas mãos. Instantaneamente, raios de espada surgiram em todos os lugares, transformando-se em uma formação de espadas que prendeu Zhou Wen lá dentro. Zhou Wen ficou um pouco surpreso. O general espada era bem interessante, ele podia até convocar uma formação de espadas. Vendo as camadas de raios de espada o atingirem, Zhou Wen não se esquivou delas.
Overlord Sword lançou um raio de espada aterrorizante enquanto entregava transcendente Flying Immortal. As espadas brilhavam entrelaçadas umas com as outras. Em apenas uma fração de segundo, as 10 belas mulheres com espadas antigas nas mãos foram cortadas com suas espadas. Elas se transformaram em névoa branca e se dissiparam. Quando Zhou Wen olhou para o Sword General, ele o viu balançar a espada antiga. Outras 10 beldades de espadas antigas formaram uma formação de espada novamente. Zhou Wen repetidamente cortou as 7 ondas da formação de espadas formada pelas 7 beldades, mas o general da espada continuou evitando uma batalha direta com ele. Zhou Wen usou passos fantasmas para se aproximar do general da espada para pressioná-lo a lutar com ele, mas a técnica de movimento do general da espada era desconcertante. Ele realmente se esquivou do ataque de Zhou Wen e convocou a formação de espadas das beldades novamente. 3 minutos se passaram rapidamente enquanto o general da espada se transformava em névoa branca e se dissipava. No entanto, Zhou Wen estava um tanto deprimido. Ele falhou em forçar o general da espada a lutar com ele. Seu olhar pousou no talismã de invocação e viu que ele realmente havia se transformado em um cristal. A sombra do general da espada estava dentro, e também era um cristal de habilidade de energia primordial. Fim do capítulo. Capítulo 398 Selo. Zhou Wen não estava com pressa para absorver o cristal de habilidade de energia primordial. Depois de colocá-lo no bolso, ele deixou o templo do deus da cidade com Wang Lu. O que vamos fazer depois? Wang Lu perguntou enquanto caminhavam. Voltem antes de ler livros e jogar. Zhou Wen deixou escapar seus pensamentos. Ele ainda não havia encontrado uma maneira de condensar uma alma de vida para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Apesar de já ter 3 almas de vida e saber que não deveria ser tão ganancioso, ele queria uma que não pudesse forçar. Ele ainda achava um problema complicado, embora condensar uma única alma de vida antes dos 30 fosse considerado um sucesso. Qual é o sentido de ler e jogar o dia todo? Vamos para a zona dimensional para caçar criaturas dimensionais. Wang Lu sugeriu. Eu não vou. Zhou Wen não estava com vontade de entrar em uma zona dimensional. Mesmo se ele fosse morrer, ele poderia fazer isso sozinho no jogo. Não havia necessidade de arriscar sua vida na vida real. Se ele morresse acidentalmente, ele estaria realmente morto. Wang Lu revirou os olhos para Zhou Wen e queria criticá-lo, mas seus olhos dispararam quando ela disse de repente, a propósito, você não planejou matar o tigre da caverna Binyang antes. Você quer fazer uma viagem até lá? Zhou Wen planejou originalmente retornar para ler e jogar, mas depois de ouvir as palavras de Wang Lu, seus olhos brilharam. Podemos. Comigo por perto, não há nada que você não possa fazer. Você também quer um filhote de tigre, certo? Wang Lu disse com um sorriso. Quais são as condições? Zhou Wen perguntou enquanto olhava cautelosamente para Wang Lu. Ele achou estranho que Wang Lu o ajudasse a caçar o tigre sem motivo. Somos colegas de escola, então é muito cafona nomear condições. Que tal isso? Com base no princípio de ajudar mutuamente e mostrar amor um pelo outro, você tem que dar uma mãozinha a um aluno com dificuldades. Durante o nosso semestre, você será responsável pelo meu café da manhã, disse Wang Lu com um sorriso. Claro, você pode ter qualquer coisa que a cantina tenha a oferecer, Zhou Wen concordou sem hesitar. Embora o café da manhã ao longo dos anos custasse muito dinheiro, não era nada comparado ao filhote de tigre. Pareço estar com pouco dinheiro. Wang Lu revirou os olhos para ele. Você não me disse para cobrir seu café da manhã. Zhou Wen olhou para Wang Lu perplexo. Wang Lu suspirou e disse, somos todos colegas de escola, então não vou mentir para você. Na verdade, tenho uma doença estranha desde que era jovem. Todas as manhãs, tenho uma recaída e sinto tanta dor que não tenho como sair da cama. A hora do café da manhã é exatamente a hora em que tenho uma recaída. Faz muito tempo que não tomo café da manhã. Se não se importa, espero que você possa me entregar café da manhã todos os dias. Entendo. Não se preocupe.
Enquanto eu estiver na escola, entregarei o café da manhã para você na hora certa. Zhou Wen assentiu. Ele se sentiu um pouco triste por Wang Lu, nunca tendo esperado que ela tivesse uma doença tão estranha. Não era de se admirar que ele nunca a visse na primeira metade do dia. Então está combinado. Vamos para a caverna Binyang agora, disse Wang Lu satisfeito. Zhou Wen seguiu Wang Lu até a gruta do portão do dragão. Zhou Wen sentiu que deveria se preocupar com a condição de Wang Lu, então perguntou: a propósito, que tipo de doença você tem? Você tem uma solução? Wang Lu ponderou por um momento antes de dizer com toda a seriedade: todos os dias ao amanhecer, serei possuído e selado por um monstro de cobertor. Não importa o que eu faça, simplesmente não consigo me levantar. O pensamento de acordar será doloroso, terrivelmente doloroso. Monstro de cobertor, selo. Zhou Wen olhou para Wang Lu atordoado. Não se preocupe comigo, eu ainda posso aguentar. Não vou admitir a derrota. Vou lutar resolutamente contra o selo até o fim. Contanto que você entregue o café da manhã na hora certa todos os dias, posso repor minha energia e ter força para resistir ao selo. Wang Lu tinha uma expressão determinada enquanto cerrava os punhos, como se estivesse se encorajando. Zhou Wen olhou para Wang Lu, sem saber o que dizer. Antes de entrarem no portão da escola, ele viu Ansheng parado ao lado do carro. Zhou Wen, você está livre? Tenho algo importante para discutir com você, disse Ansheng. Vocês vão na frente. Eu vou voltar agora, disse Wang Lu enquanto piscava para Zhou Wen. Não se esqueça do nosso acordo. Chegue na hora amanhã. Tudo bem. Zhou Wen assentiu. Namorada? Ansheng perguntou enquanto olhava para Wang Lu que estava partindo. Não, amigo comum. Zhou Wen balançou a cabeça. Ansheng sorriu e disse: Wang Lu está destinado a se tornar o chefe da família Wang. Não é fácil se casar com ela. Ninguém da família Wang concordará que você se queis com a família Wang. Eu não acabei de dizer? Somos apenas amigos comuns. Zhou Wen ficou sem palavras. A expressão de Ansheng ficou séria quando ele olhou para Zhou Wen e disse: Zhou Wen, há novos desenvolvimentos no assunto de Wang Mingyuan. Você e os outros 3 alunos estão em uma situação terrível. A liga pode enviar alguém para levá-lo de volta. O que você quer dizer? Zhou Wen olhou para Ansheng perplexo. Ansheng contou o que aconteceu com a liga recentemente, deixando Zhou Wen perplexo. O professor estava por trás daqueles humanos que se dimensionaram e entraram nas zonas dimensionais. Zhou Wen perguntou: parece ser o caso agora. Portanto, a Liga tentou vários meios para impedir que tais incidentes aconteçam novamente. Eles não deixarão passar nenhuma possibilidade. Portanto, você, Hui Haifeng, Jiang Yan e Zhong Zia se tornaram o foco principal deles. Embora eles não ousem prendê-lo descaradamente em Luoyang, eles definitivamente enviarão alguém para sequestrá-lo secretamente, disse Ansheng. Como estão Hui Haifeng e o resto? Zhou Wen perguntou. Hui Haifeng é protegido por sua família, então não deve haver muito problema. Zhong Zia e Jiang Yan parecem ter desaparecido no ar. Não há notícias no momento, respondeu Ansheng. Isso me deixa tranquilo. Zhou Wen não estava preocupado com sua segurança. Contanto que ele não estivesse enfrentando um grande número de especialistas épicos, ele acreditava que tinha a capacidade de se proteger. O supervisor espera que você possa ir até a família An para acompanhar a senhora, disse Ansheng engenhosamente. Zhou Wen ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. No entanto, ele ponderou por um momento antes de dizer: é melhor eu ficar no campus. Afinal, não sou da família An. É impossível para mim me esconder na família An pelo resto da minha vida. Agora não é hora de ser impulsivo. Quando a Liga enviar seus homens, eles serão especialistas épicos de primeira linha. Além disso, eles não apareciam na sua frente. Eles só atacariam em segredo. É muito provável que você sucumbe-se sem nem saber o que aconteceu, disse Ansheng. Ansheng, exatamente como você disse. Uma zona dimensional pode perder sua eficácia a qualquer momento.
Quando chegar a hora, ainda posso me esconder com a família An enquanto todos os tipos de criaturas dimensionais aterrorizantes estão destruindo. Zhou Wen perguntou. An Sheng olhou para Zhou Wen em silêncio. Zhou Wen continuou. Não posso confiar nos outros por toda a minha vida. Como você sabe, já condensei uma alma da vida. Quero tentar me proteger com minha força. An Sheng ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, eu respeito sua decisão, mas você tem que se lembrar que mesmo que tenha algo contra o supervisor e a senhorita Jing, não trate a madame como uma estranha. Isso a deixará triste. Fim do capítulo. Capítulo 399 anos. Senadores, eu já apresentei meu caso. An Tianzhu é arrogante por causa de seu talento. Com o apoio dos negócios da família An em Luoyang e o apoio de Leng Zhongzheng, ele sempre pensou pouco no Senado. Ele não entregará Zhou Wen. O diretor-geral do Bureau, Shen Yushi, disse aos senadores presentes enquanto estava no salão de reuniões. Como An Tianzhu é tão teimoso e desconsidera a segurança da Liga, só podemos usar nossos próprios métodos para defender a paz da Liga. Diretor-geral Shen, deixarei esse assunto para vocês. Temos que ver os 4 alunos de Wang Mingyuan o mais rápido possível, disse o senador Xia, que representava os senadores. Sim, Shen Yushi curvou-se levemente antes de sair do salão de reuniões. Na verdade, eles haviam chegado a um acordo antes de enviar Fu Yue para Luoyang. Se Fu Yue não conseguisse persuadir An Tianzhu, o Senado permitiria tacitamente que o Bureau de Inspetores Especiais tomasse medidas. Shen Yushi até tinha providenciado para que um candidato fosse para Luoyang. Ele estava apenas esperando a ordem final. Além disso, ele já esperava que An Tianzhu recusasse o pedido de entregar Zhou Wen. Shen Yushi chegou a uma prisão secreta no Bureau de Inspetores Especiais. Este lugar foi chamado de Céu, internamente pelo Bureau, não por causa de quão bonito este lugar era, mas porque nenhum dos criminosos que entraram aqui poderia sair. Era como se eles tivessem entrado no céu e não pudessem mais retornar ao mundo. Depois de passar por uma porta de prisão após a outra, Shen Yushi chegou a uma cela de prisão e mostrou sua impressão digital esquerda. Então, ele verificou com uma varredura de íris. Apesar da porta de metal da cela, semelhante à de um cofre de ouro, finalmente se abriu. Nesta cela estranha, não havia prisioneiros. A única coisa era uma caixa de metal que lembrava o sarcófago de uma múmia. Shen Yushi olhou para a caixa de metal e disse, Jaque, de acordo com nosso acordo anterior, ajude-me a trazer essa pessoa de volta e eu lhe devolverei sua liberdade. Se alguém tivesse ouvido o nome Jaque algumas décadas atrás, poderia ter sofrido de insônia devido ao medo. Nos primeiros anos do estabelecimento da Liga, o nome de Jaque abalou toda a Liga. Ele matou inúmeras pessoas, e ele era sinistro e cruel. Ele era um exemplo clássico de alguém que não tratava ninguém como humano, e sua reputação como um demônio quase não era inferior a Jing Daoxian. A diferença era que Jing Daoxian era uma pessoa extremamente arrogante, mas Jaque era diferente. Ele preferia se esconder no escuro, brincando de gato e rato. Ele segurava seu alvo na palma da mão, deixando-o morrer sem perceber como. Embora ele tivesse matado inúmeras pessoas, poucas pessoas realmente viram suas verdadeiras cores. Clang, clang, clang. Sons de batidas vinham da caixa de metal. Era a resposta de Jaque. Até sua voz estava contida, eles estavam com medo de que sua voz afetasse os guardas da prisão. Já que esse é o caso, nosso acordo começará oficialmente agora. Shen Yushi abriu a caixa de metal e viu um homem de meia-idade, pálido e de cabelos prateados, trancado lá dentro. Seus membros estavam presos à caixa de metal, e até sua boca estava coberta com ferramentas de metal. Havia muitos tubos presos ao seu corpo, fazendo-o parecer um paciente de UTI. Na verdade, o equipamento era para manter a vida de Jaque e evitar que ele morresse. Ao mesmo tempo, também era para impedi-lo de interagir com o guarda da prisão. Depois que as correntes foram destrancadas e o equipamento removido, Jaque finalmente saiu da caixa de metal.
Se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para me dizer. Shen Yushi disse enquanto olhava para Jaque, que estava saindo da caixa de metal com seus membros tremendo. Me deu uma taça de vinho tinto. Do tipo antes das tempestades dimensionais. Você sabe a que estou me referindo, Jaque disse enquanto movia lentamente seus músculos. Claro, Shen Yushi sorriu. Depois que Zhou Wen retornou ao seu dormitório, ele pensou em como deveria lidar com os especialistas do Bureau de Inspetores Especiais. Ele não acreditava que Ansheng estava sendo alarmista. Ele já havia experimentado o estilo de trabalho do Bureau. Enquanto estivessem determinados a fazer algo, eles recorreriam a qualquer meio para atingir seus objetivos. Eles eram como cobras venenosas que não desistiriam depois de morder. Olhando para o antílope dormindo no sofá, Zhou Wen se sentiu muito mais à vontade. Ele imaginou que poderia ser uma criatura épica e até mítica. Isso era evidente pela atitude do filhote no dormitório. O filhote ousou fazer qualquer coisa no dormitório. Ele voou para todos os lugares, até ousou voar na cabeça de Zhou Wen e empoleirou-se nela como se seu cabelo fosse um ninho de pássaro. No entanto, ele nunca tinha visto o filhote ousar mexer com o antílope. Ele claramente estava cauteloso com isso. Com um lutador tão poderoso, Zhou Wen decidiu que passaria a maior parte do tempo no dormitório e não sairia a menos que fosse absolutamente necessário. Se o departamento viesse e o antílope ficasse irritado, eles poderiam acabar correndo. Claro, Zhou Wen não planejava depender do antílope. Ele convocou o ouvinte da verdade e o usou como um brinco 24 horas por dia, prestando atenção a qualquer atividade ao seu redor. Para evitar que outros o procurassem e causassem problemas desnecessários, Zhou Wen até adicionou uma mensagem em seu mural. Em cultivo de reclusão, não sair de casa por um mês. Não perturbe. Li Xuan e alguns colegas de classe que estavam em bons termos com ele rapidamente enviaram mensagens. Zhou Wen apenas disse que estava entrando em reclusão e não para procurá-lo. Se você vai se isolar, que tal meu café da manhã? Wang Lu enviou uma mensagem. Ainda estou comprando. Você está livre para ir para a caverna Binyang amanhã? Zhou Wen respondeu. Zhou Wen acreditava que as pessoas do departamento não chegariam tão cedo. Não seria ruim se ele seguisse o Wang Lu até a caverna Binyang para pegar um filhote de tigre. Quem sabe, ele pode conseguir um. Com o filhote de tigre, se ele fosse para a masmorra do jogo novamente, a taxa de queda aumentaria significativamente, e as chances de cristais de alto valor caírem também aumentariam. Não havia necessidade de se esforçar tanto. Sim, vejo você amanhã de manhã. Wang Lu respondeu. Zhou Wen finalmente esperou até que o tempo de espera do país perdido acabasse. Ele correu ansiosamente para o mar subterrâneo e deu uma olhada no dragão negro que havia sido atingido pela palma do dragão venenoso. Havia uma marca do tamanho de uma palma no dragão negro. Parecia uma ferida que estava prestes a produzir pus. No entanto, não foi capaz de envenenar o dragão negro até a morte. O dragão negro parecia um pouco irritado. Pelo que parece, a Poison Dragon Palm ainda é útil. No entanto, o veneno não é o suficiente. Eu me pergunto como posso envenenar o dragão negro com uma ferida tão pequena. Zhou Wen pensou por um momento e seguiu seu método anterior. Ele deu outro golpe de palma no dragão negro e escapou novamente. Se uma palma não funcionar, eu darei mais alguns golpes. Enquanto o veneno for útil, é apenas uma questão de tempo até que eu possa envenená-lo até a morte, Zhou Wen pensou com ódio. Já que ele não podia entrar no templo e não podia correr o risco de limpar masmorras, ele só podia gastar seu tempo no dragão negro. Fim do capítulo. Capítulo 400 Moagem para bebê tigre com você. De manhã, depois de acordar e se lavar, Zhou Wen foi até a cafeteria. Ele encheu o estômago antes de comprar alguns pães e leite de soja para Wang Lu. Felizmente, o dormitório de Wang Lu era bem ao lado, então ainda estava no caminho. Ele apertou a campainha do dormitório de Wang Lu várias vezes antes de vê-la abrindo a porta enquanto esfregava os olhos. Café da manhã.
Zhou Wen entregou os pães e o leite de soja. Por que você chegou tão cedo? Wang Lu perguntou enquanto pegava a sacola e voltava para a sala de estar. Está ficando tarde. Eu já comecei a jogar normalmente a essa hora, disse Zhou Wen. Wang Lu franziu os lábios e o ignorou. Ela continuou abrindo a sacola e viu que estava cheia de pães e leite de soja. Ela disse com um sorriso: você é muito econômica. Não sei o que você gosta de comer. Comprei a comida mais comum. Se você deseja comer algo em particular, me avise com antecedência da próxima vez, disse Zhou Wen. Isso serve. Espere por mim. Vou me lavar primeiro. Depois de se lavar e tomar café da manhã, já se passou mais de 1 hora. Zhou Wen e Wang Lu foram para a caverna Binyang. Quando o soldado que aguardava viu Wang Lu, seus olhos imediatamente se arregalaram enquanto ele a encarava, como se estivesse se protegendo de um ladrão. Quero girá-la 3 vezes, disse Wang Lu a Zhou Wen. Wang Lu naturalmente não era quem estava desembolsando o dinheiro. Depois que Zhou Wen pagou, ele fez Wang Lu girar a roda da fortuna. Os soldados seguraram suas armas e olharam fixamente para Wang Lu como holofotes. No entanto, eles só puderam assistir impotentes enquanto Wang Lu vencia o requisito de entrada para a caverna Binyang 3 vezes seguidas. O oficial encarregado da área olhou fixamente. Depois que Zhou Wen e Wang Lu saíram, ele verificou a roda da fortuna novamente. No entanto, não houve problemas. Eles a giraram dezenas de vezes, mas nenhuma delas conseguiu atingir a linha vermelha. Que diabos! O oficial sentiu que isso era muito estranho. Depois da última vez, eles já tinham instalado sensores de energia primordial de alto nível. Se Wang Lu usasse algum poder, o sensor de energia primordial teria soado o alarme, mas não mostrou nada. Os dois entraram na caverna Binyang. A sorte de Wang Lu foi excelente, como esperado. Sua sorte foi boa para começar, mas com o aumento do filhote de tigre e do trevo de 4 folhas, foi ainda mais impressionante. Pouco depois de entrarem na caverna, eles viram um tigre se entregar a eles, mostrando os dentes e se lançando sobre eles. Você vai matá-lo pessoalmente? Zhou Wen olhou para Wang Lu e perguntou. Ele não sabia se precisava que Wang Lu matasse pessoalmente o tigre para ter uma chance de ter um ovo de companheiro dropado. Dê-me sua mão, disse Wang Lu a Zhou Wen. Para quê? Zhou Wen estendeu a mão direita na frente de Wang Lu. Zhou Wen estava em dúvida. A sorte de Wang Lu era boa, mas a sorte não deve se espalhar, certo? Zhou Wen matou o tigre inúmeras vezes no jogo, mas apenas alguns cristais de energia primordial caíram. Ele nunca tinha visto um ovo de companheiro antes. Zhou Wen duvidou da afirmação de Wang Lu de que o círculo era útil. Embora ele não acreditasse, o tigre já havia se lançado na frente dele. Zhou Wen não hesitou enquanto desembainhava a lâmina de bambu com a mão direita e golpeava o tigre com um flash de espada Fanguil. O tigre estava surpreendentemente mais forte do que o normal. Com um giro de sua cintura, ele desviou do flash de espada Fanguil. Infelizmente, ele não esperava que ele voltasse como um bumerangue e o cortasse em 2. Matar uma criatura dimensional épica com um golpe. Pode ser o mais fraco, mas sua força já é muito poderosa. Que pena, disse Wang Lu. Por que você diz isso? Zhou Wen perguntou enquanto caminhava em direção ao cadáver do tigre. Infelizmente, você é aluno de Wang Mingyuan. Além de Luo Yang, ninguém mais ousará contratá-lo, disse Wang Lu sem rodeios, sem evitar o assunto deliberadamente. E daí? Zhou Wen não se importou. As zonas dimensionais já estavam muito instáveis. Ninguém sabia quanto tempo a liga poderia durar, nem ele jamais pensou em se tornar um alto oficial na liga. É ótimo ser livre. Seria ótimo se eu pudesse ser como você, tendo a liberdade de fazer o que quiser, Wang Lu murmurou. Infelizmente, Zhou Wen não ouviu Wang Lu. Isso porque o olhar de Zhou Wen foi completamente atraído pelo ovo companheiro no cadáver do tigre. Um ovo companheiro realmente caiu. Zhou Wen tirou o ovo companheiro, ainda achando inacreditável. Ele estava moendo o tigre no jogo até a beira do vômito.
Ele não conseguiu fazer um filhote de tigre cair. Mas tudo o que precisou foi uma vez dessa vez. Lembre-se do meu café da manhã todos os dias. Não me chute para o meio-fio quando eu tiver sobrevivido à minha utilidade, disse Wang Lu com um sorriso. Definitivamente não. Apenas me diga o que você quer comer e eu garanto que será entregue, disse Zhou Wen apressadamente. Qualquer coisa, contanto que você ache delicioso. Wang Lu não era exigente com sua comida. Zhou Wen concordou e ansiosamente injetou sua energia primordial. Ele chocou o tigre no local e logo, um tigre branco besta companheira apareceu na frente dele. Tigre bebê, vida épica. Providência, sortudo tigre bebê, sorte mais 5. Alma da vida, tigre. Força da alma, 28. Velocidade, 26. Constituição, 26. Energia primordial, 23. Habilidade de energia primordial, salto do tigre. Forma companheira, nenhuma. Os atributos eram realmente péssimos, tornando uma existência épica que era equivalente ao lixo. No entanto, uma providência de vida única do tipo sorte tornou esse valor inútil de besta companheira ainda mais raro. Agora que ele tinha o tigre bebê sortudo, Zhou Wen sentiu como se uma pedra que pesava em seu peito tivesse sido levantada. Ele não precisava pensar constantemente em farmar o tigre todos os dias. Os dois saíram da caverna Binyang com cada um deles carregando um tigre. Os soldados que guardavam a caverna Binyang ficaram estupefatos. Embora as estatísticas do tigre bebê fossem muito comuns, Zhou Wen se sentiu diferente montando no tigre bebê. Ele até achou sua velocidade muito mais rápida. Tudo bem, minha missão está completa. Preciso recuperar o sono. Dormir pouco é tabu para meninas. Wang Lu voltou a dormir. Depois que Zhou Wen voltou para seu dormitório, ele mal podia esperar para levar o tigre bebê para a caverna de morcegos e ver os efeitos da sorte aprimorada da besta companheira. O tigre bebê não decepcionou Zhou Wen. Os cristais dimensionais que caíram foram 50% a mais do que o normal, e sua qualidade foi significativamente maior. A maioria das estatísticas dos cristais dimensionais excedia 30 pontos, e um Poison cristal de valor 21 caiu. O Poison cristal de maior valor que Zhou Wen havia obtido no passado tinha apenas mais de 10 pontos. Seu Poison cristal de valor 20 caiu de um Jade Toad. Isso é muito bom. Zhou Wen gostava muito dele. Fim do capítulo.